Questão de Gaza. Né? A questão de Gaza é o seguinte. Nós temos aí dois problemas. Enfim, eu diria que nós temos... Eu vou dizer o seguinte, né? Eu respondi essa pergunta algumas vezes. Eu diria que tem um otimismo cauteloso. Né? Tem otimismo por quê? Há duas questões importantes aí que foram conquistadas. Né? Primeiro, nós estamos vendo aí as imagens que é a volta dos moradores, dos palestinos, para Gaza. Então, isso não existia há uma semana atrás. Isso passa a existir agora. As pessoas voltando para Gaza. Ainda que sejam voltando, obviamente, para os escombros. Voltando para nada. O Banco Mundial fez um cálculo, Nassif, que para a reconstrução de Gaza vai ficar em cerca de 80 bilhões de dólares. Cálculo do Banco Mundial. Ou seja, vai precisar, além, obviamente, de deixar as pessoas voltarem para Gaza, vai precisar de uma espécie de plano Marshall para que possa reconstruir Gaza, né? E poderia ser financiado por aqueles que destruiu, né? Aqueles que destruíram Gaza, eles poderiam financiar esse plano Marshall para a reconstrução de Gaza nessa ordem de 80 bilhões. Mas não deixa de ser alentador, não deixa de ter um otimismo em ver essas pessoas. Isso não existia mais uma vez uma semana atrás. E também não deixa de ser alentador a liberação dos reféns de Israel. Os últimos 20 reféns que estavam sequestrados aí pelo Hamas, que foram devolvidos. Então, isso também não existia uma semana atrás. Nesse sentido, há um otimismo. E há um cessar-fogo. Não é paz, como o Trump tem vendido, como o próprio Netanyahu tem vendido. Não é uma situação de paz. O Trump usa o discurso da paz pela força, que é o método da política externa dele, atingir a paz pela força, mas é um cessar-fogo. Então, por isso que é cauteloso. Porque nós já tivemos vários desses cessar-fogo aí, inclusive o último cessar-fogo foi no governo... na verdade, não no governo Trump, foi quando Trump foi eleito. Antes mesmo de tomar posse, ainda no governo Biden, o Trump costurou um cessar-fogo com o Netanyahu, com os países árabes, e que durou 60 dias, exatamente 2 meses. E que depois que acabou esse cessar-fogo, o endurecimento sobre Gaza, o endurecimento das fronteiras, o impedimento de chegar de remédios, de comida, de alimentos, as pessoas morrendo de fome, né, os palestinos morrendo de fome, foi ainda mais drástico do que antes do último cessar-fogo. Então, nesse sentido, é preciso ter cautela. E aí, sim, tem 2 problemas, vou fechar essa primeira parte aqui, que tem a ver com esse cessar-fogo. O primeiro, com relação ao desarmamento do Hamas, que não está nessa fase do acordo, isso está numa fases posteriores, que o Trump vai delimitar, mas que o Netanyahu disse ser imprescindível, no nome do governo de Israel. E, obviamente, que o Hamas não vai entregar as armas, ele não vai se render, porque, senão, ele deixa de existir. É uma questão de sobrevivência. Então, isso não está no horizonte do Hamas. Então, essa é uma questão que vai precisar, digamos, que esse acordo não atinge, né, que não é resolvida. A outra questão é a questão interna de Israel. Bom, agora que a paz vendida por Netanyahu e por Trump teve lá no parlamento de Israel, desde 2008, é a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos é recebido no parlamento de Israel, e foi lá aplaudido, né? Teve manifestações aqui e ali, mas foi aplaudido amplamente pelo parlamento de Israel. Mas se houve a paz agora, que como eles estão declarando, Trump e Netanyahu, a vida segue dentro de Israel, e a oposição quer o fim do governo Netanyahu. Acabou o governo Netanyahu. E aí? Netanyahu vai ter que ser julgado, porque se a gente voltar para o dia 6 de outubro de 2 anos atrás, Netanyahu era julgado por corrupção. Sim. As ruas de Israel, de Jerusalém, de Tel Aviv, elas eram tomadas por manifestações contra o governo Netanyahu, que estava desgastado. Netanyahu precisa dessa guerra para se manter no poder. E digamos, as alas mais progressistas, enfim, mais democráticas, não sei, ao centro, à centro-esquerda de Benjamin Netanyahu, pedem o fim do governo. E a extrema-direita também. Porque a extrema-direita do governo ali de Israel não aceita sequer esse cessar-fogo. Diz que esse cessar-fogo só poderia acontecer com a rendição total do Hamas, o que não veio. Então a pressão sobre Netanyahu nesse momento, Nassif, é muito grande. E tanto que, e eu concluo aqui, o que o disparate que o Trump chegou a dizer no parlamento de Israel? Diz para que o Netanyahu seja perdoado dos crimes que ele cometeu. Então, esse é o cenário agora.
Isso é enrolado isso aí. E a questão da ocupação de Gaza Porque tem o seguinte também, o Netanyahu, se o Trump tira, digamos, o apoio a ele não tem mais nada. Agora, isso aí vai ser suficiente para abrir mão dessa questão de tirar os palestinos de Gaza e aqueles planos mirabolantes de construir lá um balneário? Como é que você está vendo, Pedro? Então, aí são também duas questões importantes. Primeiro, com relação à retirada das tropas de Israel de Gaza. O que há nesse momento é um recuo, não há retirada das tropas de Israel de Gaza. Houve um recuo, mas as tropas de Israel continuam em Gaza, continua em cerca de 60% do território de Gaza. E não tem a intenção de sair, nem do governo Netanyahu, e muito menos, quer dizer, isso está sinalizado de maneira cristalina. Eles estão recuando, mas não se retiraram e não vão se retirar. E a situação em Gaza é muito caótica, né, Nassif? Por quê? Obviamente, ficou uma situação de anomia, além do Hamas, que está muito enfraquecido. As principais lideranças do Hamas foram atingidas, inclusive fora da Palestina, em bombardeios. Um catalisador para essa situação que nós estamos chegando agora foram eles serem atingidos do Catar. O Catar é um aliado dos Estados Unidos e o governo do Catar tem relações também, enfim, que tem relações complicadas com Israel, por dizer assim, né? Então, a partir do momento que o Catar foi bombardeado, a pressão sobre o Trump foi maior. Isso mexeu com o Trump pressionar Benjamin Netanyahu para a paz agora, ou para esse cessar-fogo agora. Então, as lideranças do Hamas foram foram dizimadas, na verdade. E outros grupos, chamados terroristas, também ascenderam, células terroristas que são inimigos do Hamas. Então, também estão em conflito. E aí você tem esse cenário da falsa retirada das tropas de Israel. E aí a grande pergunta é: quem vai prezar pela segurança em Gaza? Bom, quem o Trump está propondo é as próprias tropas americanas no primeiro momento, os estadunidenses que entraram lá. A última vez que os Estados Unidos entraram assim com a força para reconstrução de um país e para estabelecer paz e democracia, qualquer coisa do tipo, foi no Afeganistão e no Iraque, nas guerras eternas, nas guerras gêmeas de 2001 e 2003. Só saíram do Afeganistão no governo Biden, 20 anos depois, em 2023. Entraram em 2001, saíram em 2021, 2023, naquelas imagens lá, indeléveis das pessoas dependuradas no avião, tentando sair, e com o Afeganistão de volta ao Talibã, que era o governo, que era justamente o que eles consideravam um grupo terrorista, que eles iriam acabar, aniquilar, e que eles tiveram que devolver o poder 20 anos mais tarde e saíram humilhados de Cabul. Então, veja, os Estados Unidos, eles entram com essa força armada agora nesse momento, dizem que em detrimento do espaço ocupado por Israel, mas querem construir uma força que seja internacional. E o grande eleito disso é justamente, que vai representar isso, o sujeito que foi o braço direito do governo Bush na ocupação do Iraque e do Afeganistão, o Tony Blair, que é o ex-ministro da Inglaterra e que foi o parceiro da doutrina Bush nas guerras ao terror, nas guerras eternas. Então, Tony Blair encabeçaria uma espécie de coalizão internacional com o exército americano como força principal para poder ocupar e reconstruir a Palestina. Mas, de qualquer maneira, Nassif, então, os problemas são muitos, né? Então, eu diria o seguinte: não há paz, há um cessar-fogo, mas há um otimismo aí. Por quê? Mais uma vez, os últimos reféns foram liberados. Isso não existia ainda, do lado de Israel. E segundo, as pessoas estão voltando, os palestinos estão voltando para aquilo que foi as suas casas, para aqueles escombros, para o que restou daquilo que um dia foi Gaza, dos hospitais implodidos, das casas, das escolas. Mas essas imagens são, de certa maneira, alentadoras. E, principalmente, Nassif, agora o bloqueio de comidas, remédios, suprimentos, ele está sendo quebrado. Então, pelo menos, as pessoas vão parar de morrer de fome. Que loucura. É o que nós temos nesse momento. É o ponto, acho que, importante. Que loucura.